Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar por que você não deve ficar na vibração do arrependimento, com a vibração muito baixa. Eu vou explicar aqui por que você não precisa se arrepender de nenhum dia da sua vida. Se você é uma pessoa que se arrepende muito das coisas, que vive sentindo culpa ou sentindo que devia ter feito algo diferente ou que devia ter mudado alguma coisa no passado, então esse vídeo é para você, porque eu vou mostrar aqui por que você não precisa se arrepender de nenhum dia da sua vida e por que você precisa praticar a aceitação, baseado em duas leis herméticas, que é a lei da polaridade e a lei da vibração. Vamos começar então falando da vibração. Vou colocar aí na tela a escala de emoções do David Hawkins. Nessa escala de emoções, ela mostra que o arrependimento estaria ali mais ou menos 75 Hz, que seria a vibração da tristeza, porque geralmente quando a pessoa está arrependida, vem aquele sentimento de tristeza junto com ela. E pior ainda quando vem a sensação de culpa. Então aí a vibração ela cai mais ainda, né? Ela cai para 30 Hz. Se a pessoa cair muito e ficar muito presa nesse nível aí de arrependimento e de culpa, aí ela vai caindo de 20 para baixo ali, de 10 para baixo, e ali ela já pode chegar até a desenvolver alguma depressão de tanto que ela ficou presa nessa emoção, nesse sentimento. Então esse é o primeiro motivo para você não ficar arrependido de nada, porque senão você vai ficar preso naquela vibração negativa que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser que você transmute a energia desse arrependimento. Agora a segunda coisa, galera, é o princípio da polaridade, que basicamente é uma lei que fala que tudo tem dois polos. Então se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, essa coisa também tem um polo positivo. Então, tudo tem o seu oposto, né? Se aconteceu alguma coisa ruim, vai ter a polaridade boa em cima dessa coisa ruim. Se você está passando por algum problema, vai ter a solução, que é uma polaridade desse problema. Então, todas essas coisas negativas que acontecem na nossa vida, elas são polaridades e são necessárias. A gente precisa aprender a aceitar essas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui de um dia que eu estava ficando já arrependido, e aí como eu já estou no nível de consciência mais elevado, eu já percebo que aquilo não faz parte de mim. Como eu estou com a escala vibracional bem alta, quando me vem algum sentimento negativo, eu já estranho, eu falo, que estranho, por que eu estou sentindo isso? E eu senti isso, e rapidamente eu mudei, lembrando disso que eu estou falando para vocês. Porque foi o seguinte, eu estava em São Paulo, no mês passado ali, e eu estava bebendo umas bebidas ali com a minha irmã, com outras irmãs ali também, o pessoal ali. A gente estava bebendo e eu tenho uma irmã que ela fica passando mal quando ela bebe, né? Ela fica bem zoada. E nisso eu falando para ela, bebe um pouco de água também, não fica bebendo só o gin, não. Bebe gin, mas bebe um copo de água, igual eu estava fazendo. E aí ela, não vou tomar água não, vou ficar só tomando aqui. E aí o que aconteceu? Ela ficou tomando. Logo depois ela passou mal, ficou vomitando, ficou zoada ali, a gente até ficou cuidando dela, depois continuamos bebendo. No outro dia, eu tava me sentindo muito bem assim com relação à ressaca, eu não tava de ressaca porque eu tava bebendo ali água, né, junto com o gin, não tava bebendo só aquela bebida. Só que por mais que eu tava me sentindo bem ali comigo, porque eu não tava de ressaca, foi me dando meio que um arrependimento por ela ter passado mal ali, né? Eu fiquei pensando, caramba, eu devia ter cuidado mais das minhas irmãs ali, porque não foi só ela, foi outra irmã também que passou mal. Aí ficou vindo aquele sentimento assim, nossa, eu devia ter cuidado delas, não era para elas terem passado mal, né? E aí logo em seguida eu identifiquei, eu falei, isso daqui que tá vindo em mim é um arrependimento, e eu não preciso ter arrependimento nenhum. Por quê? O que minha irmã passou ali foi uma polaridade, do qual ela precisou passar para ela aprender uma lição disso que ela passou. Talvez não aprenda, ou talvez demore, né? Tem pessoas que passam também por várias polaridades e não aprendem nada. Mas foi algo necessário, foi necessário ela passar por aquilo, né? Foi uma experiência necessária. Então eu não preciso me arrepender, até porque também não fui eu que incentivei ela a ficar bebendo ali, só estava acompanhando, e eu também não prejudiquei ela. Então eu não preciso ficar arrependido com isso. Daí eu pensei isso e depois voltei para a minha vibração normal, vibração de aceitação, de não ficar arrependido. Então esse foi um exemplo bem simples da última vez que eu ia ficando arrependido, né? Eu lembro até nesse dia que
Eu tava tomando café e me veio tipo uma tristeza assim, nossa, minha irmã lá passando mal, né? E aí eu logo identifiquei, eu não preciso ficar com esse sentimento de tristeza, porque ela precisou passar pela polaridade dela ali, né? E muitas pessoas elas são assim muito com os familiares, né? Às vezes o familiar tá passando por alguma coisa e ela se sente culpada pelo familiar tá passando por isso. Só que cada pessoa tá passando pelo processo dela, né? Pelas polaridades. E as polaridades elas são necessárias na vida, né? Não existe essa vida aqui na Terra sem existir algum problema, alguma dificuldade. Isso daí é algo necessário até para gerar informação para o universo. E essa parte de gerar informação para o universo, se as pessoas elas entendessem isso, existiria muito mais aceitação aqui no planeta Terra, porque as pessoas elas só costumam aceitar as coisas que são boas, só as coisas que elas querem que aconteçam. O que não for o que ela queria, ela já acaba ficando frustrada, fica querendo mudar os outros, fica querendo ficar com algum arrependimento, alguma culpa, né, algum remorso. Tem pessoas até que desenvolvem aquela doença lá que começa com C e termina com R, por conta de algum remorso, alguma mágoa que ela guarda das pessoas. As pessoas não conseguem aceitar que precisa existir também as polaridades negativas, para depois virem as positivas, porque senão não existiria informação no universo. Então, se até as coisas negativas são importantes também, então não tem por que a gente se arrepender de elas terem acontecido, porque foi o fato de ter acontecido essas coisas negativas no passado que a gente chegou onde a gente chegou hoje. Eu estava até lembrando uma coisa negativa que aconteceu comigo, que me fez eu me tornar o que eu sou hoje no meu trabalho, né? Que foi quando eu vim morar aqui em Florianópolis, eu acabei passando por algumas humilhações trabalhando ali como CLT. E essas humilhações, galera, que eu passei ali, eu meio que transmutei a energia dessas humilhações para eu focar em trabalhar nos meus sites. E com isso, cada vez eu estava trabalhando mais, até eu conseguir estar ganhando mais do que na CLT e poder sair do meu trabalho CLT. Então, hoje eu agradeço por essas humilhações e foi uma coisa muito importante. Eu não fico arrependido por elas terem acontecido, porque se não tivesse acontecido, eu não chegaria onde eu cheguei hoje. Então, por isso que é importante a gente entender a lei da polaridade e a lei da vibração, porque quando acontecer alguma coisa de negativo ou alguma coisa que a gente não gosta, a gente não vai lidar com uma vibração negativa também. Por exemplo, quando acontece um problema na minha vida recentemente, eu pego e escrevo no caderno de gratidão. Muito obrigado por ter aparecido esse problema, porque esse problema tem a polaridade também de uma solução. Então quer dizer que se eu estou passando por uma coisa difícil, é porque vai vir uma coisa boa logo depois. Então eu lido isso com a vibração positiva, de gratidão por aquilo que aquele problema vai me trazer. Então eu não vou ficar arrependido de um problema, sendo que o problema vai me trazer algo bom depois. Dessa forma, então, a gente entra na vibração da aceitação, que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem ver, é uma das vibrações mais altas que tem. E poucos conseguem ter essa vibração, porque a maioria das pessoas ficam querendo mudar as coisas, ficam reclamando, ficam querendo que as coisas sejam sempre do jeito que elas querem ali naquele momento, né? Por isso que muitas pessoas se frustram também, porque elas não praticam a aceitação. Agora, tem uma coisa importante de você saber com relação à aceitação, é que ela é diferente de você se conformar. Voltando até para o meu exemplo ali da CLT, né, ao qual eu sofri algumas humilhações. Eu estava sofrendo aquilo ali, mas eu estava com aceitação ali, porém eu não estava conformado com aquilo. Eu falei, pô, isso aqui também já é demais para mim, né? Eu já estou com mais de 20 anos e ficar sofrendo essas humilhações aqui. Então eu não me conformei com aquilo. E aí o que eu fiz foi pegar aquela energia ruim, cada vez que meu chefe me dava uma bronca ou que vinha com alguma humilhação misteriosa, eu pegava a energia e transmutava para trabalhar nos meus sites. E assim eu consegui fazer um trabalho muito bem feito até conseguir sair daquele trabalho. Então eu tive a aceitação, porque eu precisava também do trabalho naquele momento, porém eu não fiquei conformado
com aquilo, tá? Então a gente nunca deve se conformar com as coisas, mas sim aceitar. Até porque tem coisas que não estão no nosso controle. E outra coisa também sobre o arrependimento, que tem muitas pessoas que ficam presas a algo que aconteceu no passado, né? Aconteceu algo ali, travou a vida delas. O que acontece é que quando você ficar preso a algo ou no passado ou no futuro, você está deixando o melhor momento da sua vida escapar, que é o momento presente. E você vai estar deixando de enxergar outras oportunidades. Se aconteceu uma coisa no passado, vai ter várias outras coisas boas que vão acontecer no presente, que vão acontecer no futuro. Você não precisa ficar preso a uma coisa só que aconteceu e ficar lembrando disso aí o resto da sua vida. Então a pessoa fica muito arrependida, acaba sendo um pouco de escassez também, porque ela só fica focando em um momento, em uma coisa que aconteceu. Uma coisa que aconteceu ali já às vezes faz muitos anos e ela fica presa naquilo, sendo que a vida tem milhões de bilhões, não sei quantos mais de momentos. Você não precisa ficar presa a uma coisa só que aconteceu no passado. Sempre vai ter coisas aí acontecendo. Então essa para mim é a melhor forma de enxergar a vida, você entender que algo de negativo que acontece na sua vida vai ter uma polaridade positiva referente a essa coisa que aconteceu. Então por isso você não precisa se arrepender de ter acontecido alguma coisa ruim, porque alguma coisa de bom vai ter surgido com isso, tá? Eu mesmo passei por muitas situações muito difíceis, tanto na minha infância, na minha adolescência, mas eu não me arrependo de nada disso, porque tudo isso foi necessário para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. E para mim essa é a melhor forma de ver as coisas. Então, resumindo, esse vídeo é isso, galera. Praticar a aceitação, entendendo então a lei da vibração, ao qual você ficar no arrependimento, você está numa vibração super baixa. Quando você aceita as coisas que aconteceram e você agradece por elas, você já começa a entrar na vibração mais alta, vibração de aceitação. E para isso você precisa entender a lei da polaridade, ao qual toda coisa negativa traz consigo uma coisa positiva também. Todo problema vai trazer uma solução e um crescimento. Então sempre que você estiver passando por algum problema, você tem que lembrar disso, que esse problema vai trazer uma coisa boa para você. Se você está passando por alguma dificuldade agora, quer dizer que você está evoluindo. Sempre que você começa a fazer algo, vai aparecer algum desafio, que esse desafio é uma forma de o universo te mandar uma energia para você transmutar ela e assim você vai crescer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, se você tiver algum comentário a fazer a respeito desse assunto ou outro assunto, tiver alguma outra sugestão, pode colocar aí nos comentários também, que eu vou ler para trazer mais vídeos para vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até mais.